surpreendido, não com o óbvio, mas com milagres de Deus na sua vida. Mas vem comigo, olha só o que acontece. Esse Pedro e João é proibido de pregar, e as autoridades ouvem eles dizer que é melhor obedecer a Deus que os homens, e eles continuam pregando. Mas agora, nessa oportunidade, Pedro está trancado, e ele diz: nós vamos reforçar a segurança para não acontecer como aconteceu da outra vez. Vamos colocar o tal do Pedro guardado no meio de 2 soldados, uma à esquerda, uma à direita, e o Pedro algemado com cadeias, correntes e algemas. Mas vamos fazer mais, vamos colocar 4 quaternos de soldados. Diga comigo, 16 soldados. 16 soldados. Para fazer a segurança. Eu quero ver ele escapar dessa vez, porque Pedro é um homem que traz tamanha preocupação, porque ele é o líder espiritual. Sabe-se que esse Pedro viveu uma metamorfose, uma transformação na sua vida e na sua história. Pedro, ele era um homem meio afoito, meio precipitado. Um dia, quando Jesus falava acerca da sua morte, ele disse: o Senhor não vai morrer coisa nenhuma. Mas já não era Pedro falando, era o inimigo que tinha entrado nele. E Jesus apontou o dedo e disse: para trás de mim, viu, Satanás? Ele não estava brincando com Pedro, ele estava vendo o demônio que agora estava usando Pedro por causa da precipitação. Crente, não seja precipitado, guarda a tua língua, fecha a porta dos teus lábios, porque se tu não vigiar, de repente o inimigo fala, o inimigo usa. É por isso que nasce fofoca na igreja, briga e confusão, porque crente não guarda a porta dos lábios, e o inimigo aproveita para falar. Mas que o Senhor dos Exércitos repreenda Satanás em nome de Jesus, o nosso Senhor. Mas vem comigo, olha o nosso Deus trabalhando. Mas olha, Pedro, outro dia foi diferente. Jesus diz assim: Pedro, então de uns dizem que o filho do homem é Jeremias, é um dos profetas que ressuscitou. E vocês, quem dizem que eu sou? Aí o Espírito Santo falou na boca de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o Salvador. E Jesus falou: não é carne nem sangue que te revelou, é o Espírito Santo, é o meu Pai que te revelou. Pedro tinha esses altos e baixos. Um dia eles entraram dentro do barquinho para viajar. Jesus disse: ó, vamos para o outro lado, que depois eu vou encontrar vocês, eu vou orar no monte. Foi orar. Mas na 4ª vigília da noite, eles estavam brigando contra um vento, uma tempestade que se estabeleceu no mar, e eles não conseguiam mais vencer, iam perecer. E de repente, quando eles olham, não tinha barco embaixo, não tinha lancha, não tinha prancha de surf, e o camarada estava deslizando sobre as águas, andando sobre as águas. Quando eles viram, se apavoraram. De madrugada, 4ª vigília da noite, sem barco, sem lancha. Por favor, não tem lancha de surf, não existia. Como é que esse camarada está andando sobre as águas? É fantasma, é fantasma, é fantasma. E o silêncio foi quebrado, e aquele que andava sobre as águas disse: eu não sou um fantasma, eu sou Jesus, eu sou Jesus, eu sou Jesus. Eu profetizo, a onda pode estar forte, mas ele está andando ao seu encontro, ele está vindo ao teu encontro. Está vindo, olha só, Pedro, quando o Senhor se revelou e disse: eu sou Jesus, disse Pedro: se é Jesus, eu quero andar também, quero andar. É Jesus, então me dá autoridade para andar. Jesus disse o que para ele? Desce do barco e anda. E Pedro olhou, colocou os olhos em Jesus, colocou os olhos em Jesus, ficou cheio de fé. Colocou o pé, varão, não afundou. Colocou o outro, não afundou. E Pedro estava olhando para Jesus. Aí ele começou a andar também. Andando sobre as águas. Quando ele tirou os olhos de Jesus e fixou-se no vento e na tempestade, ele sentiu o quê? A Bíblia diz que ele sentiu o quê? Quem lembra? Medo. E aí ele começou a fazer o quê? Quem lembra? Afundar. Mas ele jogou a mão para cima e gritou o quê? Socorre-me, Senhor. E Jesus pegou Pedro pela mão e o levou com segurança para dentro do barco. Aí parece que eu vejo Pedro
o Tiago e o João olhando para Pedro e disseram: Pedro, tu dá trabalho, rapaz. Se não é Jesus agora, tu tinha se afogado, tu estava morto. Deixa de ser, rapaz, é precipitado. Pedro disse: olha, eu posso até ser precipitado, mas enquanto os meus olhos estavam em Jesus, eu saí andando sobre as águas. Mas você afundou, mas andei. Afundou, mas andei. Bendito seja o nome do Senhor. E Pedro disse: eu vou lhe dizer uma coisa: aonde esse evangelho for pregado, alguém vai ter que dizer: Jesus andou sobre as águas, mas Pedro andou também. Glória seja dada ao nome do Senhor. Jesus está dizendo: a tempestade pode estar forte, as lutas podem estar estabelecidas, mas coloca os olhos em Jesus e começa a andar sobre as tempestades, começa a andar sobre as dificuldades. Olha para o seu irmão, diga: você vai longe em nome de Jesus. Profetiza, profetiza, profetiza: você vai longe em nome de Jesus. Mas vem comigo, esse Pedro que vive essas experiências, um dia, quando Jesus disse: olha, eu vou enfrentar a morte de cruz e todo mundo vai me abandonar, Pedro disse: eu não. Todo mundo te deixa, eu estou junto, não te deixarei. Jesus disse: varão, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3. Pedro disse: de maneira nenhuma eu farei isso. E os outros também disseram. Mas na hora da prova, depois daquela situação no monte, quem lembra? No monte, quando Judas chega com os soldados para prender Jesus, e o Pedrão arranca o que? A espada. De um golpe de cima para baixo para arrancar a cabeça do camarada. O camarada livra a cabeça, o nome do moço era Malco. Pedro arranca a orelha dele. Ô Pedrão, disse Jesus, guarda a espada, varão. Se fosse para escapar, eu orava e vinha 12 legiões de anjos do céu aqui, guarda a espada. Pegou a orelha do moço, colocou no lugar, fez um grande milagre. Recebe a palavra de profecia. Tudo que tiver fora do lugar na sua vida, Jesus coloca no lugar nessa noite. Coloca no lugar nessa noite. Tem milagre para você. Se crê, adora. Se crê, adora. Se crê, adora. Adora, 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 adora. Bendito seja o nome do Senhor. Mas como Jesus falou, aconteceu na fogueira, no meio dos homens. A tua voz parece com a dele, tu também é Galileu. E Pedro espraguejava e dizia que não conhecia. Terceira vez que Pedro nega, o galo canta para si pela segunda vez. E aí Pedro, arrependido, ele vai chorar e clamar ao Senhor. Jesus ressuscitou depois da morte ao 3º dia. Ei, crente, Jesus venceu a morte, saiu da sepultura, foi encontrar com eles na Galileia e disse para Pedro 3 vezes: tu me ama, apacenta os meus cordeiros ou as minhas ovelhas. Jesus vai para o céu, eles vão orar. No 10º dia cumpre a festa tradicional, que era a festa do Pentecoste. Neste dia o céu abriu, o Espírito Santo desceu e quase 120 homens foram cheios do Espírito Santo. Havia pessoas de toda parte do velho mundo, idiomas diferentes, ouvindo aqueles homens falar nas línguas naturais dos seus países de origem, e falar língua estranha, mistério. E eles diziam: é mosto, é embriaguez, estão cheios de vinho. Agora, lembra que Jesus falou: Pedro, eu vou te dar a chave, você vai abrir a porta da pregação. Aí Pedro fica de pé, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, diz: ninguém está bêbado aqui não, ninguém está cheio de mosto, é a profecia de Joel que está cumprindo. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Puxa a rede, 3.000 almas são salvas. Primeiro sermão. Segundo sermão, quase 5.000 almas são acrescentadas aos números dos santos. Reforça a segurança no cárcere. Esse sujeito é perigoso. Estou sabendo que o povo tem tanta confiança nele, os irmãos, os crentes, que coloca doentes na calçada. Quando eles sabem que Pedro está vindo, eles dizem: ó, o sol bate no corpo, projeta a sombra e os doentes vão ser curados. Esse Pedro é perigoso. Ele desceu na casa de Enéas, paralítico há 9 anos, tomou o homem pela mão e disse: levanta e anda. E o homem saiu andando. Aí as irmãs choravam por causa de Dorcas, a velhinha caridosa,
rosa, que fazia roupa para aquecer o pessoal do inverno, morreu. Pedro disse: onde ela está? Está lá em cima. Pedro vai, sobe, coloca a mão sobre ela e diz: em nome do Senhor Jesus, Dorcas, torna a viver. E Dorcas ressuscitou. Glória a Deus! Esse é o Jesus que está aqui, está ressuscitando o teu sonho, está ressuscitando a sua história. Aleluia! O melhor de Deus está para acontecer. Guarda Pedro. Pedro está trancado, mas a igreja está fazendo o quê? Quem lembra? Orando. Quem é que pode segurar uma igreja de oração? Quando a igreja ora, Deus sobe a sua mão. Se tem perigo, adversidade, luta te cercar, é só orar que o socorro chega da parte dos todos os exércitos, o poderoso Jeová. A igreja estava orando, dizendo: Deus, eles já mataram Tiago, preserva teu servo Pedro. E o Senhor disse: anjo, desce lá, porque um grande milagre eu vou operar. Nessa noite já saiu a ordem do céu. Espírito Santo se move e trabalha na vida da igreja, porque eu vou fazer milagre, eu vou fazer milagre, eu vou fazer milagre. Receba teu milagre, receba a cura divina hoje, receba a libertação. Veja a porta fechada abrindo, veja a porta mesmo fechada, Deus entrando e fazendo milagre. Tem milagre para você. Levante a sua voz e diga: eu creio em Deus. Se prepara para receber milagre, se prepara, quem crê se prepara. Pedro está dormindo no meio dos soldados. O anjo entrou, tocou no lado de Pedro e disse: Pedro, desperta. As cadeias caíram. E o anjo disse o que para ele? Cinge-te, põe cinto, calça sandália e põe tua capa. Mas quando o sujeito vai morrer e ele entra no cárcere, esses objetos são tirados dele: o cinto, o calçado e a capa, e são trancados nesse quarto aqui. Eles trancam no